Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. E nesse episódio, com o Praxe, de sempre, estou aqui com o Pedro para falar sobre um assunto um tanto importante. Tá? É meio que continuar, tá? Mas nós vamos dar alguns passos atrás. Por quê? Nós vamos dar alguns passos atrás para ligar o interruptor, sabe? Durante um certo tempo, durante algumas horas, vocês já estão ouvindo essas aulas, mas acabamos guiando vocês no escuro, num quarto escuro, e vocês já ultrapassaram metade desse quarto. Só que ele ainda continua escuro, sabe? Porém, o interruptor está literalmente na direita, atrás de vocês. Então, nós temos que dar alguns passos atrás e ligar o interruptor. De maneira meio metafórica, o que seria em si? Seria esclarecer algumas coisas, sabe? Seria mostrar o porquê de tudo isso. Por que nós estamos fazendo essas coisas e por que que nós vamos esclarecer algumas coisas que nós diremos agora. Porque, olha, esse tipo de assunto que nós estamos trazendo é algo que não deveria, não deveria estar em pauta até certo ponto. Por que não deveria estar em pauta? Porque seria um assunto tão, tão normal, tão comum para um certo povo, né? Só, ah, para uma certa sociedade, quanto beber água. Seria tão comum quanto isso. Então, é um tipo de assunto que não deveria ser dito, não precisaria estar sendo dito, de fato. Então, você já observa aí um problema, tá? Um problema sociológico, um problema intelectual acima de tudo. É um problema que tange a sociedade em vários aspectos. E o que que é isso, né? Quebra o segredo, né? Fala logo, já está enrolando demais. A questão é o seguinte: por que que nós temos, né, que estar revisando todas essas coisas? Por que que nós estamos tendo que ah, buscar no fundo do baú esse tipo de conhecimento? Por um simples fator que, olha, nós estamos num declínio sociológico bem grande, né? Estamos num declínio espiritual bem grande, nós estamos num declínio material ah, também, que está acontecendo, não é tão grande igual os outros fatores, mas está acontecendo um declínio da tecnologia, né? Isso aí poderia ser papo para outra hora. Mas um declínio acima de tudo espiritual, tá? E por que disso está acontecendo? Olha, aí tem várias e várias explicações. Você pode pegar o Oswald Spengler, você pode pegar o René Guénon, você pode pegar o Chesterton, você pode pegar o próprio Olavo de Carvalho, que já fez um curso a respeito das raízes da modernidade. Cara, tem vários, tem muitos autores, tá, que escreveram isso. Tá, o Isaac Newton, tá, que fez um livro a respeito do Apocalipse, meio que o interpretando. Então, tem várias formas que você poderia acrescentar, né? Vários autores para aprofundar esse assunto. Mas eu traria um em específico, e pode ser aqui. Ao mencionar ele, muitas pessoas entram em chilique, entram em choque. Mas fique tranquilo, tá? O objetivo aqui não é te iniciar exatamente na tarica do Ibn Árabe. Não. Iniciar, nós vamos, tá? Nós vamos fazer isso. Você já está iniciado. Se eu ouvir aquela primeira aula, você já está iniciado. Mas ninguém vai te converter para uma tarica, tá? Ninguém vai te iniciar numa tarica em específico. Você já está iniciado, tá? Saiba disso. Se você escutou as duas últimas aulas, já era. Assim, acabou. É como abrir a caixa de Pandora. Depois de aberta, não é possível mais que ela seja fechada, tá certo? Então tem isso em mente. Mas, enfim. René Guénon descreve de maneira muito primorosa em um dos seus livros que muita gente lê como o primeiro, mas não é um dos primeiros livros dele. É um dos livros que ele escreveu na fase madura, por assim dizer, depois de já ter vivido muita coisa, que é o livro, com o título em francês, La crise du monde moderne, e em português, A crise do mundo moderno. E René Guénon começa esse livro meio que descrevendo um determinado aspecto, falando que, olha, nós estamos em algo chamado
Kali Yuga. A Kali Yuga como sendo a última etapa pela qual a sociedade deve passar antes da transição final ou antes do restart final. E o que é esse restart, né? O que é essa volta? É algo que pode ser descrito, né, de várias formas, mas que está presente em todas as religiões, pelo menos na abraâmica. Por exemplo, farei novas todas as coisas. Quando diz nova todas as coisas, literalmente todas as coisas. Engloba mundo, engloba ser, engloba pessoas e etc. Então essa ideia de restart, por que eu estou dizendo isso? Porque isso é algo importante para vocês compreenderem o que virá depois. Então, somos próximo do restart. Nós estamos na Kali Yuga, o último ciclo de algo chamado Manvantara, que é uma doutrina hindu sobre os ciclos sociais, ciclos civilizacionais de maneira mais específica. Tá? Ali tem a Satyuga, a própria Kali Yuga, né? E vários outros ciclos. Eu não me lembro o nome exatamente agora, tá? Por conta de que são em sânscrito e não me recordo esse tipo de nome. Mas que você pode ver um equivalente aqui no Ocidente, como a idade do prata, a idade do bronze. Tá? Então é um equivalente muito bom. O próprio Renegão utiliza esse equivalente. Então, bem, levando, né, nós estamos na Kali Yuga. E a Kali Yuga é representada pelo quê? Kali Yuga é representada por uma era de obscuridade, uma era de confusão mental. Então é uma era marcada pelo obscurantismo, pela falta de consciência, pela confusão mental, pela desordem, tá? Pelo materialismo, tá? Pelo materialismo, vocês vão acabar entendendo depois, né, o porquê disso, né, porque dessa materialização constante de todas as coisas, né, tem envolvimento sim com Cronos, tem envolvimento com o tempo, né, toda aquela questão aristotélica de forma e matéria, tudo isso está ligado, mas temos que pegar isso como gancho para entender que, olha, tá, de fato tá havendo um declínio. Todo mundo meio que percebe isso, sabe? Realmente, meio que todo mundo percebe isso. Tanto os programadores que olham o hardware, o software e o hardware e falam, cara, isso aqui tá virando uma merda. Tanto os políticos que falam, cara, não sabemos mais como reagir a isso. Quanto os ambientalistas que dizem, cara, mesmo nós criando tudo isso, o efeito estufa ainda está indo pro saco. Quando, sei lá, você no bot eu falando, cara, faz o L, o preço da comida está muito alto. Então, todos estão observando um certo declínio de todas as coisas. Todas as coisas. Sei lá, a senhorinha da igreja protestante que olha a mulher andando com shorts bem curto, fala, pelo amor de Deus, isso é o demônio, esse é o fim dos tempos. Até certo ponto não tá errado. Sabe? Até certo ponto não tá errado. Assim, meio que de maneira intuitiva, nós sentimos uma espécie de como se nossas células gritassem, né, desesperadamente para não morrer, desesperadamente para não morrer. Não fala assim, não, eu não quero ir, não, né? Então, nós sentimos isso, mesmo que de maneira instintiva, nós sabemos que algo está para terminar, algo está para ser finalizado, algo está para ser trocado. Sabe aquela sensação de você que saiu do ensino médio, de estar no último dia de aula, então você percebe o seguinte: você está sozinho lá na sala, ou você está simplesmente esperando o horário de dar o sinal para ir embora, após vários e vários anos de entre aspas, ensino. Então você sente aquela sensação, aquela espécie de frio na barriga, aquele amontoado de confusão, aquela espécie de desespero silencioso. É exatamente isso que nós sentimos, de maneira instintiva, uma certa apreensão e um certo reconforto também para quem é religioso, porque este observa
que nós estamos chegando no Apocalipse. E observe o Apocalipse aqui, não como algo literal, mas de maneira meio que metafórica, porque quando começou o Apocalipse, quando vai começar, não sei, ninguém sabe, nós não podemos saber. É isso que diz a Bíblia. Pois é. Então, não vou dizer que chegou, né? Necessariamente, literalmente. Que o anticristo esteja aqui, não sei, não sei. Ah, ah, mas, com tudo isso, vocês já meio que observam que, olha, de fato está havendo um certo declínio, tá? E o que mais pegou, né, nesse declínio todo, foi a perda, né, a perca, como se queira chamar, da perspectiva tradicional. Nós perdemos um conhecimento que era o motivo de ser de todas as coisas, um conhecimento que dava o porquê de todas as coisas. Era como um candelabro que brilhava no meio da paróquia, o farol que está no meio do oceano, é a moça mais bela no meio da sala, é um motivo de ser, é um motivo de brilhar. Então nós acabamos perdendo esse tipo de percepção, né? E o que de maneira mais específica nós perdemos? Nós perdemos o conhecimento astrológico, nós perdemos o conhecimento ah, até certo ponto espacial, né, geométrico, aspecto da pintura. Nós perdemos tudo isso. E mais, sabe? Perdemos conhecimento alquímico, perdemos conhecimento de artes tradicionais como fisiognomia chinesa. Alguns até dizem, né, que artes tradicionais zoroastras. Então nós perdemos muitas coisas. Os segredos de Salomão, os segredos do egípcio antigo. Nós perdemos muitas coisas, tá? Segredos de encantamentos, isso aqui. Isso é o básico, sabe? Isso assim, é o chorume, por assim dizer, das ciências tradicionais, mas que de fato nós também perdemos. Mas o que é mais importante, né, que está acima disso tudo, sabe, o que está acima disso tudo, e aqui eu estou hierarquizando porque um dos efeitos da Kali Yuga é essa completa subversão. O que é subversão? Você pegar o que está em cima e colocar embaixo. É você trocar de ordem, literalmente a ordem das coisas. Você coloca o escravo para comandar o senhor. Se eu não me engano, no Islã, a profecia de que, olha, fim dos tempos, a escrava dará à luz à sua senhora. Dente, isso tem outros significados, mas né, só para meio que ilustrar. Então, muitas dessas coisas acontecem. Por isso que eu estou hierarquizando aqui. E acima das ciências tradicionais, nós temos o conhecimento religioso. E o que é o conhecimento religioso? É o conhecimento dos princípios universais. Tá? Mas antes de entrar nesse assunto, né, bicho, deixar o Pedro falar um pouco, não, não vai dar o programa. Ok. Muito bem, então, gente. Hoje estamos aqui com o tema Mundo Moderno, né? E tem realmente bastante coisa para a gente falar. Mas eu acho que, assim, é importante a gente dar a introdução que o próprio Guénon dá no livro, que é muito boa, a própria introdução que o Coca deu, né? Então, entender que nós estamos se distanciando do início. Então, como o Coca disse, tanto na questão das fases hindus, né, cujo nós estamos na Kali Yuga, né, ou nas próprias eras da mitologia grega, a Idade do Ouro, a Idade da Prata, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Então, a gente tem uma escala de metais, né? A Idade do Ouro era o princípio, imagine como centro, o que está próximo, né, o que brilha. A Idade da Prata é o que reluz, é um brilho um pouco mais tímido, né? A Idade do Bronze já é algo mais de baixo valor, é algo mais
não tão escasso, né, mais fácil de manusear, mais versátil, mas mais pobre, de certa forma, né? E a Idade do Ferro daí já mostra a perda desse sentido dos metais para algo completamente utilitário. Então, você faz uma liga, né, de metal, ferro, e daí você faz armadura, você faz ferramentas, e daí vai se criando a tecnologia, né, para chegar ao ponto que está hoje, que é a idade que a gente está. Então, o que a gente vê nas antigas tradições citando esses esquemas? Um distanciamento do princípio. Então, que nem a gente citou aqui, a gente citou dois, mas se você for citar na Bíblia, é a mesma coisa, né? Então, o mundo jaz no maligno, né? A gente tem toda a história descrita, praticamente datada, até a genealogia completa até Cristo, né? Tem toda a história de Adão, o distanciamento que teve, a questão também do dilúvio, né? Teve todos esses episódios, aí o renascimento de Cristo e a promessa de que ele vai voltar. E daí, então, a partir do momento que ele voltou para o céu, que ele renasceu, reencarnou e foi para o céu, ali a gente teve, da sua assunção, a gente teve o início do Apocalipse. Até então a gente está. Ou na mitologia islâmica também. Você tem essa questão da religião primordial, da língua primordial, que eles acham que é o árabe, que se aproxima mais. Vocês entendem? Então, você vai lá catar no islamismo, você vai lá catar na China. O que é o imperador amarelo, se não um representante da Idade de Ouro? Entendeu? Se não um representante, né, mitológico disso. Então, aqui a ideia é da seguinte: quanto mais tempo as coisas vão tendo, mais elas se distanciam de um princípio. Mais as coisas se distanciam. As pessoas costumam achar que o efeito do tempo é bom. Quanto mais o tempo passa, melhor ele torna as coisas. Quanto mais a gente vai passando o tempo, melhor é a tecnologia, melhor são as pessoas, melhor é a religião, melhor é tal prática, melhor é tal arte. Afinal, ela tem mais tempo aqui, então ela deve ter melhorado. A raça humana tem mais tempo aqui, então ela deve ter melhorado. Mas, na verdade, a gente vê que não é assim. E que é muito pelo contrário. As coisas mais pioram, muito mais pioram do que melhoram. Os gregos descreviam isso como Cronos, o deus que tudo consome, o deus restritor, né? O deus que destrói, o deus que corrói a beleza, que suga das pessoas aquilo que elas melhor têm, que é a juventude e a vida. Por isso que os gregos adoravam a fonte da juventude, enfim, eles valorizavam isso, etc, etc, né? Então a gente tem um distanciamento. E que, segundo todas as tradições, a gente está nele. Entende? O que vai acontecer depois, aí só Deus sabe. Aí você pode ter várias interpretações. Mas que a gente tá. Problema a gente pode cair num erro muito, muito grande aqui de milenarismo. Milenarismo é um dos maiores erros da história da humanidade, que é pegar, bom, já que todo mundo sabe que a gente está na última era, já que Cristo diz que a gente está no Apocalipse, a gente vai inventar uma doutrina para tentar fazer isso acontecer amanhã, porque afinal, bom, se acontecer amanhã e a gente vai preparado, é melhor. Então surgiu várias tentativas em diversos reinados de tentar forçar tentar cumprir de forma deliberada profecias, tentar fazer de forma deliberada o Apocalipse, tentar fazer um certo aceleracionismo, heresia grave, né, assim como milenarismo. Então, já que está tudo ruim, vamos fazer o pessoal se destruir tudo, vamos acelerar o processo. Heresia grave. Tá? Então, o milenarismo é esse problema. De, não, então a gente sabe quando vai acontecer. E Deus disse, não especular. Jesus Cristo disse, se eu não me engano é em Romanos, não especular a data, nem quando, nem onde. Né? Não especula. Não é para especular. Essa é a ideia dele vir como um ladrão. Entende? Que vem de surpresa. Que vem sem a gente saber. Não é?
Então, não é para especular, não é para qualquer doutrina dessa, qualquer doutrina protestante católica é mentira. E isso é uma coisa Cara, gravíssima. Oi. desculpa te cortar, cara, mas só pra deixar uma nota de rodapé pro ouvinte entender melhor ainda, é o seguinte, né? Não é que Cristo queira esconder quando vai acontecer isso, aquilo, ou que ele não sabe, né? Tem uma parte que diz, bem, nem o filho do homem sabe quando acontecerá. Mas é porque realmente nós não podemos saber, nós não conseguimos entender. Sim, é uma impossibilidade da natureza humana saber quando isso vai acontecer. Por quê? Não sei. Nós temos que saber o que de fato é o objeto para entender por que nós não podemos entender, sabe? Então, assim, não é que Deus está querendo esconder e você vai achar em alguma, sei lá, em alguma ordem ocultista. Não, é porque realmente tu não consegue entender isso, nós não vamos saber disso. Se a gente Porque, pudesse saber, Deus teria falado. Isso daí a gente pois garante. é, bicho, ele não vai ocultar nada. E, tipo, o que é o Apocalipse de fato? Quem sabe aí? Né? É uma coisa, bem, não é muito simples de entender, sabe? Mas geralmente o estudo que tem escatológico é um estudo simbólico dos É, acontecimentos, mas o Apocalipse em si, o que que é? É uma boa questão, sabe? Ah, o fim dos tempos, tá, mas o que que é o fim dos tempos em si? O que que é o objeto que está acontecendo? Isso, aquilo. Não é muito simples, sabe? Pelo menos eu não sei, sabe? exato, exato. A questão do Apocalipse é um livro que é muito difícil de ser decifrado, né? E que tem partes ali que são extremamente alegóricas e tem outras que não. Então, é um livro que precisa ser examinado com muita calma, tá? Sob muitos, muitos, muitos cuidados. Não era qualquer um que podia, se eu não me engano, não se podia ler Apocalipse sem você ser um cristão de comunidade, de templos, você não podia chegar e ler, sabe? Com a Bíblia era assim de forma geral, mas especialmente Apocalipse. Por conta de que ali você tem uma complexidade de coisas muito, muito grande, né? Então, Cara, eu acho que isso aí é enlouquecedor, sabe? O Apocalipse, assim, para um leigo, se ele leva aquele exatamente, negócio, é literalmente enlouquecedor, sabe? Tem exatamente. determinadas coisas assim que realmente se o cara não tem um preparo espiritual, ele vai ficar louco. É tipo assim, né, os mestres sufis, um determinado mestre sufi bem famoso, eu não sei se é Ibn Arabi, mas ele diz que tem determinadas práticas de Dhikr, né, que é uma certa recitação dos nomes de Allah, que se feitos por um leigo não preparado, é literalmente assim, o cara vai ficar realmente louco. Loucura mesmo, assim, ele vai surtar. Pois é, pois é. Sobre a questão do milenarismo ali, para a gente cuidar para não cair nesse erro. A gente não está dizendo dia, nem hora, nem como, nem quando. Não se engane com quem disser isso. Não tem como a gente saber. O que a gente sabe é essas situações que a gente falou. Eu tenho em vista de que vai, vai demorar um tempo ainda. Nós não sabemos, mas pelo que a gente nota de profecias a serem cumpridas, tem bastante aí, tem bastante. E juntando com as previsões, vamos dizer assim, astrológicas, cosmogônicas não, cosmológicas de outras tradições, eu acredito que vá mais um tempo ainda, tá? Que vá mais frouxo, mais algumas décadas, sendo generoso aqui. Mas a grande verdade é que não tem como saber. A grande verdade é que não tem como saber. Então, para a gente entender os problemas que a gente tem hoje em dia, de relacionamento, de saúde, de mente, de religião, de, de formação de caráter, de virtude, de como são as escolas, de como é a vida intelectual, de como é um intelectual, um filósofo. Tudo isso, para entender tudo isso, a gente precisa entender aonde que a gente está situado. Entende? É um trabalho vamos dizer assim, você pegar o que é mais essencial e depois você analisar os outros fatores. Porque se você descartar isso, por mais que você saiba a melhor tradição, você vai errar. Vamos supor, se você
sabe tudo de cristianismo, mas não tem esse entendimento de que a gente está nessa era, cara, você vai aplicar de uma forma errada e possivelmente escandalosa a sua fé. Vamos pegar um cristão da Idade Média e colocar hoje em dia, né? Se pudesse fazer isso. Olha, se ele não ficasse louco, se ele mantesse a integridade dele, ele destruiria a integridade da sua fé e dos outros. Ele faria mais mal do que bem. Por quê? Porque a gente precisa entender aonde que a gente está situado, o que está acontecendo e o que faz parte dessa propriedade que a gente vive, né? Desse ciclo da humanidade. Então aqui é realmente uma introdução, né? A gente não chegou a falar dos problemas propriamente, né? Mas a princípio é isso que a gente analisa. E a questão da modernidade e do declínio mesmo vem depois do fim da Idade Média. Até lá a gente teve, vamos dizer assim, uma formalização, respiro do que é uma civilização tradicional, do que é a humanidade mesmo, né? A gente teve o respiro, uma grande sociedade, mas depois caiu, muito por conta do mileniarismo, nominalismo, né? Entre outras filosofias lá do século XIV, XV, que começaram a ascender, geraram protestantismo, né? E daí, enfim, a gente teve a criação dos bancos, a gente teve da influência dessas questões a Kant, a todos esses filósofos que influenciaram na Revolução Francesa, aí a gente teve a Revolução Inglesa, a gente teve, entende, vários e vários problemas, né? A questão da maçonaria saindo da Igreja Católica também foi um problema que acabou influenciando de pior forma junto com o sionismo na criação dos Estados Unidos, que é o grande representante de tudo que a gente está falando. Quer ver a descrição dos problemas que a gente tem, dos problemas da modernidade, da Kali Yuga? Estados Unidos. Eles são o símbolo, é o império da nossa era. São eles. Entende? Porque eles nasceram no seio de tudo isso. Não é como a Itália, não é como a China, não é como o Japão, que já existe, ó, muito mais tempo. Eles são um símbolo, eles são fruto disso, né? Aqui eu dei um spoiler, uma cronologia, vamos dizer assim, bem grossa de como as coisas aconteceram para vocês terem uma ideia, né? Mas da minha parte, por enquanto é isso. Coca pode dar os rumos aí. Opa, tá joia. É exatamente isso, sabe? É assim, a modernidade em si, né? O Olavo escreve em um dos seus cursos como sendo mais ou menos o seguinte, né? A modernidade é como uma represa de água, aonde inicialmente foi surgindo alguns buraquinhos, até que chegou um determinado momento que aquela represa rompeu. E aí então vem a tsunami, sabe? Exatamente isso a modernidade. Ela não aconteceu de maneira assim imediata, instantânea. Não, isso demora, tá? Assim, é uma degradação que acontece desde os filósofos gregos. Desde os filósofos gregos, assim, a degeneração já estava em Platão. Tá? Alguns conceitos que ele traz ali já estavam degenerados. Uma coisa que o pessoal não presta muita atenção e que, sendo bem sincero, quem discutiu esse ponto? Acho que uma pessoa só. Tá? É a seguinte: será que os juízes estavam errados quando eles ah, condenaram Sócrates? Aí é uma questão. O que eles alegaram de Sócrates? A corrupção de toda uma juventude. O que eles diziam? Bem, Sócrates está pegando essas crianças, está fazendo elas desacreditarem dos mitos, desacreditarem dos deuses. Então, pode ser que, de fato, eu não acho que a modernidade já tenha surgido em Platão ou em Sócrates, de forma alguma, mas você já observa, assim, o cheiro podre começando a inalar dentro da sala. Então, você já começa a indício, fala, que isso, né, cara? Eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que não é muito bom, sabe? Aquele frio na espinha, o que antecede algo ruim? Pois é.
né? Então foram vários anos de várias decadências, vários declínios, e que, assim, falou, acabou, entrou a modernidade, tamo junto, é nós. Foi na Reforma Protestante. Ali consolidou mesmo o negócio. Ali realmente consolidou a modernidade. Tá? Muita gente diz que o Lutero, né, com a Reforma Protestante, foi que deu início à modernidade. Não, ele só consolidou várias tendências que, assim, se você for rastrear de maneira histórica, o René não faz muito isso no seu livro A Crise do Mundo Moderno. Você vai observar que tinham tendências já no povo zoroastras, né, nos romanos, nos gregos, tá? Em alguns indivíduos da própria Idade Média, tá? Algo assim, um exemplo claro, Santo Tomás de Aquino. Eu sei, ele é um Espírito Santo, né? Tem todas aquelas virtudes, né? Que ele próprio apresentava em vida. Realmente é um homem muito virtuoso, mas você vai observar já um declínio na intelectualidade dele, tá? Já havia ali um declínio. Por quê? Porque você vai observar que ele mesmo falou, tá? Ele mesmo falou, ó, tudo que eu escrevi não passa de palha, sabe? Não passa de palha. E olha, o Santo Tomás de Aquino era um cara que prezava muito pela verdade. Ele prezava mais pela verdade do que pela própria vida dele. Você acha que ele estaria mentindo? E outros indivíduos que são literalmente santos, que não mentem, se realmente não mentem, nunca disseram, olha, a minha obra é como palha, ela não serve de nada, é inútil. Não, eles estavam realmente sendo sinceros. Se eles dissessem, ó, minha obra não serve de nada, eles estariam mentindo. E eles, assim, eles realmente não eram mentirosos, sabe? Eles não eram assim, ó, amigo do serviço. A cada 10 palavras, 9 é mentira. Não, sabe? A integridade dessas pessoas eram grandes, então dá para você acreditar no que elas estavam dizendo. Você vai observar um certo declínio também já na Idade Média. Significa que ali a modernidade estava? Não. Era como, sei lá, a fumaça do diabo entrando pelas portas, tá? Por baixo das portas. E em tudo isso, sabe? Tudo isso acarretou em um grande problema: o distanciamento do princípio. O que é esse princípio? Difícil dizer, porque é algo que não é descritivo, é algo que não pode de fato ser descrito. Eu acho, né? Claro, isso é uma visão do próprio René Guénon, que eu acredito fielmente que ele acabou puxando da religião dele, tá? O Islã. O Islã tem a crença de que Deus, Alá, não pode ser descrito, não pode ser definido, porque por definição, vai ficar meio estranho isso, mas se você define algo, você limita a partir daquela definição. Então Deus é um ser indefinível. Tá? Então eu acredito que o René não puxou bastante desse princípio islâmico. Ele não diz, tá? Ele não diz isso, mas é o que dá a entender. Só que esse princípio, né, ele diz, esse princípio está acima de toda espiritualidade. E a própria espiritualidade é uma manifestação deste. Ou seja, a espiritualidade saiu desse negócio chamado princípio. E o que é o princípio? Ao meu ver, é o próprio Deus, tá? O princípio é o próprio Deus. Então, o que aconteceu na modernidade ali, né? Aconteceu um distanciamento de Deus. Simples assim. Né? De maneira mais geral, assim, se você quiser explicar para o coleguinha da faculdade, é isso. A modernidade é exatamente isso. É um distanciamento de Deus. Quando você está distante de Deus, você está mais próximo da Terra. Está mais próximo dos infernos. Inferno significa mais ou menos inferior. Se não me engano, tem uma raiz em relacionada a isso. É algo que é inferior. Você vai observar, por exemplo, Deus representa os céus, tá? Você está na Terra, então assim, se você está distante do céu, você está próximo da Terra. Não tem tem até um meio termo ali, mas não tem como você ir mais para baixo. Então, observem também, né, esse distanciamento com o próprio Cronos, sabe? O Cronos vai devorando seus filhos. Cada vez que passa assim, ó. Um exemplo,
como o passar do tempo é ruim, sabe? Porque tem algo chamado morte. Assim, quanto mais velho você vai ficando, pior você vai ficando. Pior você vai ficando degradado, etc, etc. Isso é um exemplo disso. E quando tange, né, os ciclos cosmológicos, o mundo, é a mesma coisa também. Sabe? É diferente daquele progressismo que nós vemos o pessoal falar. Aqui vai ter um upgrade, nós vamos estar melhores. É mentira, é mentira. É assim, o natural é a completa absorção e a completa aniquilação de todas as coisas. Um exemplo, o dinheiro, tá? É uma coisa que ninguém diz. Assim, meio político, nunca vi ninguém discutindo isso. Meio, assim, econômico, nunca vi ninguém dizendo isso. Realmente nunca vi. Mas que é o seguinte, o dinheiro, em princípio, há muito tempo atrás, tá? Pega alguns séculos atrás, o dinheiro, né, por exemplo, o ouro, tinha um representativo espiritual. O ouro não representava apenas algo com aspecto de valor, sabe? Um aspecto quantitativo. O ouro vale determinadas moedas. Não, não é isso. O ouro tinha um aspecto sagrado que o englobava. A prata tinha um aspecto sagrado. Tanto você vai observar na alquimia, né? O que é o sol? O sol é o ouro. O que é a lua? A lua é a prata. Você vai olhar o sal, o enxofre, o mercúrio. Por que eles são representados por metais? Porque esses metais têm um representativo espiritual. É porque muitos dos reis não utilizavam os ouros, sabe? Assim, realmente não faziam isso. Eles estavam guardando para ficar acima da inflação, porque o ouro é algo que jamais valoriza. Não, isso assim, já é uma visão distorcida do que eram esses minérios materiais inicialmente. Então você vai observar conforme o tempo que o dinheiro perdeu todo esse representante espiritual, esse representante superior, e começou agora a ter um significado inferior, sabe? Qual que foi o significado? O significado puramente quantitativo, material, assim, é, algo palpável, sabe? Ficou exatamente assim. Ah, agora o dinheiro só vale literalmente quantidade, quantidade, quantidade. E antes ele tinha algo de materialidade. Agora o que está acontecendo com o dinheiro? Ele está cada vez mais sumindo. Assim, quem tem dinheiro físico hoje em dia? Levanta a mão. E são poucas as pessoas. Comparado a alguns anos atrás. Assim, uma nota de rodapé. Uma característica da Kali Yuga é a sua velocidade. Quanto mais próximo do fim, mais rápido ela passa. Então, assim, você vai observar que as mudanças estão acontecendo muito rápido. Muito rápido. E essa questão do dinheiro é exatamente. Assim, o que está acontecendo? Cara, o dinheiro está desaparecendo. Ele está realmente sumindo. Ninguém mais tem o dinheiro físico. Assim, ninguém mais tem de fato controle sobre o seu dinheiro. Isso é uma coisa meio assustadora, mas o que será que aconteceria, por exemplo, se tivesse um grande apagão? Um apagão realmente tecnológico, assim, servidores do banco parassem de funcionar. Cadê seu dinheiro? Sumiu. Assim, realmente sumiu. E o que você observa com isso? Cara, o dinheiro que, entre aspas, você teria não é bem seu mais. Realmente não é seu. Isso tem vários efeitos, sabe? Tem vários efeitos, por exemplo. Tem efeitos até em muitos religiosos, mesmo que eles não queiram observar. É o seguinte, como que você vai dar esmola com Pix? Sim, um dos pontos centrais do cristianismo é a própria esmola. Esse algo meio engraçado, né? Mas como que você vai dar esmola com Pix, cara? Assim, você vai pegar seu Bitcoin, sua criptomoeda e vai transferir na carteira digital do cara, na exchange dele? Não, né? Então, enfim, são pequena nota de rodapé relacionada a isso. Ah, então, você vai observar que o distanciamento desse princípio significa literalmente o materialismo mais absurdo, o materialismo mais casto possível. As coisas tendem a tornar-se materiais, sabe? E isso é um problema, porque nem todo mundo sabe que essa tendência está sendo consciente coletivo de todo mundo. Todo mundo meio que pensa assim. Até religiosos, por exemplo,
Todos os religiosos pensam assim hoje em dia. Você vai observar, por exemplo, quando eles vão estudar alguma coisa, eles já fazem a distinção entre corpo, alma e espírito. Eles já fazem esse tipo de distinção. E se você for observar, esse tipo de distinção já é uma degeneração, de fato, do que é. Assim, nós não somos apenas corpo, nós somos apenas alma, nós somos apenas espírito. Nós somos o que somos. Sim, quando você estudar alguma coisa, sabe, antigamente, etc., tudo aquilo tinha uma certa conexão, uma certa unidade. Agora sim, você vai para a faculdade, você vai observar, por exemplo, a distinção entre as matérias. Tipo assim, matéria não tem mais ligação nenhuma com a outra. Essa também é uma característica da própria modernidade, característica da própria Kali Yuga, que é a mais completa de expressão na multiplicidade no material. Sabe assim, as coisas vão cada vez mais multiplicando-se, porque assim, ó, quando você vê a unidade, por exemplo, o princípio também é medido para unidade, tá? O que é a unidade? É um. Depois do 1 vem 2, depois do 2 vem 4, depois do 4 vem 8, depois do 8, 16, e assim por diante. Cada vez mais a coisa vai se multiplicando, por isso que é o reino da multiplicidade. E Henning não era um matemático, tá? Ele era um matemático genial. Então, ele acabava usando muita analogia matemática para descrever vários fenômenos. Então, você pega isso, você vê que todas as coisas também estão se dispersando. Quanto mais material, mais o sujeito fica perdido, sabe assim, o que é o excesso de informações que nós temos hoje em dia, se não isso? O que seria essa distinção, essa separação? Muita gente diz, estamos organizando. Não. O que seria essa dispersão absurda nas matérias, sabe, da escola, da faculdade? Sem nada tem mais conexão com nada. Por quê? Porque cada coisa agora anda de maneira individual. Por quê? Porque ela está longe do princípio, ela está longe da unidade. Tá? E talvez tudo isso esteja muito denso para você compreender, mas olha, faz o seguinte, é só assim que você vai aprender isso, tá? Desculpa, mas é verdade. E se você tá aqui nessa terceira aula, você já é um sujeito mais interessado. Provavelmente você é um sujeito já capaz de compreender esse tipo de coisa. Que é algo a se salientar. Sabe? É bom deixar essa nota de rodapé, que é a seguinte: você tem que ter vida espiritual e você tem que tentar compreender todos esses conceitos abstratos no seu dia a dia, tá? Assim, realmente no seu dia a dia. Você vai ter que buscar isso para sua própria realidade. Não significa que você vai mudar o conceito à sua realidade. Se a realidade entrar na tua cabeça, não. Você vai buscar, vai mudar o conceito à base da realidade em si, como ela de fato é. Você vai observar o conceito lá. Por quê? Você vai imaginar? Não, porque de fato o conceito existe lá. Certo? Questão da unidade, cara. Todas as coisas estão conectadas, tá? Isso é uma red pill. As coisas não estão desconexas de forma alguma. Todas estão conectadas a um princípio. O que aconteceu de fato, assim, né? Quando a gente dissemos, o distanciamento do princípio, houve, na verdade, um distanciamento de percepção. Mas, assim, Deus não perdeu o posto de Deus, sabe? O mundo espiritual não perdeu o posto de mundo espiritual, o diabo não deixou de existir, os anjos não deixaram de existir. O que aconteceu foi um problema, assim, de inteligência, sabe? O que aconteceu na modernidade foi realmente um problema de inteligência. Nós se distanciamos de maneira intelectual das coisas como elas eram, entende? Um castigo divino? Talvez, não sei. Não sei. Sei que isso de fato aconteceu. E, como eu havia dito inicialmente, muitos filósofos, muitos escritores acabam apontando, até de maneira meio histórica, assim, de maneira meio descritiva, esses acontecimentos, sabe? Como nós chegamos até aqui. E por enquanto, eu vou continuar. Mas quero ver se o Pedro quer falar alguma coisa, né, do que eu já disse até agora. Eu tenho uma nota de rodapé também, né? Também acredito que esse princípio que eles falam seja propriamente Deus. Né?
Muito interessante a citação do islamismo, também levando em conta o que é o Tao para os chineses. É a mesma coisa, essa questão de não poder. O verdadeiro Tao é aquele que não pode ser descrito. No cristianismo a gente também tem isso. No cristianismo a gente diz que Deus é o absoluto. Absoluto significa, na etimologia da palavra, solto de. Então é aquilo que não tem causa. É aquilo que não tem causa, que não tem lógica, que não tem limitação, que não tem descrição, que não tem ação. Ele não age. Poxa, mas como assim? Né? Como que acontecem as coisas? Então vocês falam que Deus age no mundo. Olha, sim, Deus age no mundo a partir das forças angélicas, que é o que a gente considera como a parte do céu, né? Ou os santos. Os santos fazem parte dessa ação de Deus, mas Deus em si é o absoluto, aquilo que é solto de tudo, aquilo que não tem causa, entende? Que é uma das premissas para a gente ter existência de tudo. Né? Não, uma coisa causa a outra, então veja, tem que ter uma coisa que não precisa ser causada para existir, senão não poderia existir nada, entende? É a mesma coisa para o taoísta. O taoísta ele acredita que existe o Tao, que seria análogo a Deus, né? Seria análogo a Jesus Cristo, e o hexagrama 1, Tien, né? Céu, o criativo, seria exatamente essa mesma questão das forças angélicas para o cristianismo. É o que bota a mão na massa para agir. Né? Então, quando diz, foi a vontade dos céus, é isso. As forças angélicas que agiram e agem em tudo, entende? Assim como Deus diz, né? No Antigo Testamento, não cai uma folha de uma árvore sem eu permitir. Né? Então, isso é um pouquinho mais avançado, tá? No estudo de cosmologia, mas eu só quis citar como uma nota, tá? Não se preocupem muito com esse conceito agora, é só mais por curiosidade mesmo, tá? Então, bicho, vou voltar aqui. Tá. Acho que é basicamente isso, né? Até certo ponto. Então, vocês vão observar, é um distanciamento. E olha, esse distanciamento, sabe, tem muita coisa que acabou se manifestando desse tipo de consequência, sabe, desse tipo de ação, que poderia ser, assim, ser descrito em várias aulas, sabe, só de pontos em específicos. Faria sentido fazer várias dessas aulas? Talvez, talvez, aqui um segredo. Talvez, em determinado lugar chamado SEM, tenha um curso focado em religião. Talvez. Talvez, assim, eu não sei se de fato existe. Eu acredito que existe. Alguma pessoa tem uma iluminação divina e diz que existe. Então, né? Caso você queira dar uma olhada, né, em determinado lugar, eu recomendo. Eu recomendo pessoalmente. Especialmente para você que é curioso. Mas fora isso, é um assunto extenso. É um assunto extenso. Eu, eu espero, né, que vocês tenham pegado certo. Eu espero que vocês tenham pegado o cerne. Não é tão complexo no aspecto de que todo mundo sabe que isso está acontecendo, sabe? A materialização das coisas, sabe? O fenômeno materialista. Fenômeno materialista. Todos são materialistas, hoje em dia todo mundo é ateu, sabe? Ateu, tipo assim, pro cara chegar nesse nível ali, tá no declínio, 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 sabe? Todo mundo sabe, o que nós fizemos aqui até certo ponto foi escancarar um negócio de maneira teórica, sabe? Falar que, ó, de fato, esses fenômenos existem, só que é bem pior do que você pensa. Tá? É bem pior do que você pensa. Especialmente o que tange a religiosidade. Por quê? É um ponto a se explicar e eu acho que só pelo esse ponto
já vale fazer toda essa explicação, que é a seguinte: quando o indivíduo ele é ateu, ele já fala, não acredito em Deus e pronto, eu estou errado mesmo, eu tô nem aí. Agora, quando o indivíduo ele é um religioso, ele tem a plena convicção de que ele está com Deus, ele não vai tentar se consertar, ele não vai tentar estudar aqueles fenômenos, ele não vai tentar entender para ver se ele está certo de fato, só se ele for intelectual. Se ele for intelectual, ele vai fazer isso. Mas quem é o intelectual? É 1%. 1% do grupo. Os outros 99%, eles não estão preocupados. Eles, na verdade, são direcionados, condicionados pelos intelectuais. Tá? Então, esses indivíduos, assim, normal, a plebe, eles acham que eles estão próximos de Deus. Mas, na verdade, não é bem isso. Não é bem isso. São, na verdade, bem distantes. Por quê? Porque eles não sabem o que é Deus. Eles estão, na verdade, ali com uma ideia, assim, é uma miragem de fato do que é Deus. Porque aquele pensamento subversivo, moderno, já adentrou tanto e tanto e tanto a psique do indivíduo, que você dá uma aula dessa, por exemplo, para ele, ele fala, não, mas esses caras estão falando muita merda, não, mas esses caras estão fazendo isso, aquilo. Por quê? Porque o pensamento moderno, um pensamento de fato demoníaco, tá? Um pensamento de fato diabólico, meio que impregna a cabeça dele. Sabe assim, como eu disse, um dos efeitos da modernidade é a confusão generalizada. Todo mundo acha que está certo, todo mundo está tentando direcionar todo mundo, só que na verdade é um bando de cego guiando outros cegos. E hora ou outra eles vão cair no abismo. E de fato isso vai acontecer, tá? Não, se vai demorar muito ou não, não sei, mas sabe que é o seguinte, tá? Tem uma questão de Cronos, de Caim e Abel também, que depois de determinado tempo, quando Cronos terminar de comer todos os seus filhos, ele vai ser desbancado. Cronos é o próprio tempo, e assim, quem gerou a morte de Cronos? Se não ele mesmo. Se ele tivesse comendo os filhos dele, será que Gaia não teria feito aquilo? É meio paradoxal? É verdade. É meio paradoxal. Mas já parou pra pensar, e se Cronos não tivesse comido seus filhos? Será que Gaia teria escondido Zeus? Uma questão. Então, Cronos se devorou. Ele cavou sua própria cova. E assim vai acontecer com a modernidade. Conforme o tempo for passando e for passando, sim, é questão de ausência e matéria, né? No caso de forma e matéria. Quanto mais distante da forma, né? A forma é o princípio. Quanto mais distante do princípio, mais material e mais material. Assim, reino da multiplicidade. Sim, vai chegando no 1 milhão. E depois disso, o que vai acontecer? O negócio vai desaparecendo como pó. Vai realmente desaparecer como pó. E quando isso acontecer, né? Aí, assim, Kali Yuga diz que vai ter um reset. Tá? Kali Yuga diz que vai ter um reset. O cristianismo diz, para inova todas as coisas. Imagino reset também. É um reset universal. Na Sansara tem meio que essa percepção também. E o Base de Viriato também disse. Então eu acredito. Nós estamos no fim de uma era, sabe? Fim de uma era, de fato. E se você observar, esses declínios, essas ascensões, já aconteceram algumas vezes também na história da humanidade. Sabe, assim, em uma menor escala, sabe? Como o pessoal chama de microcosmos. Tá? Uma representação de todas as coisas, assim, do cosmos geral, em uma escala menor, sabe? Isso acontece toda hora, cara. Isso acontece realmente toda hora, assim. A empresa que inicia baixo, depois tem uma ascensão e depois uma queda. Jogador de futebol que inicialmente é ruim, depois tem uma ascensão e depois fica velho e fica ruim.
A Atlantis é um exemplo. O que aconteceu com Atlantis? O que aconteceu com o Império Romano? Será que não foi exatamente isso? E olha, depois você vai observar que tem uma espécie de restart, sabe? Ah, nasceu o filho do Cristiano Ronaldo. Ah, Roma é cristianizada. Ah, Atlantis. Aí é meio complicado, sabe? Mas, assim, Atlantis não morreu 100%. É uma coisa que se leva em consideração. Atlantis ainda vive no coração dos homens, não ironicamente. Assim, realmente, não ironicamente. Então sempre tem um restart. Às vezes a coisa volta de outra forma, ou às vezes ela é substituída por outra coisa. Então, saiba que isso vai acontecer. Quando isso acontecer, assim, não fique desesperado porque estará todo mundo no mesmo barco. Literalmente. Está literalmente todo mundo no mesmo barco. Isso significa, né, que nós tenhamos que desistir, então, desistir de lutar, desistir do que de fazer o certo, né? Desistir de, cara, tentar restaurar aqui o cristianismo. Não, de forma alguma. De forma alguma. Não é porque o negócio está indo ter é um declínio naturalmente que você deva deixar que isso aconteça. E saiba que, dentro desse ciclo da Kali Yuga, não é um declínio constante. Assim, um declínio só descida, não. Geralmente tem picos de ascensão. Às vezes uma certa época é ruim, às vezes um ano é muito bom, às vezes não. Então, assim, mesmo assim, nós não vamos conseguir parar o Kali Yuga, tá? Assim, não tem como, ou parar o Apocalipse. Mas você pode salvar as coisas em volta, pode deixar um pouquinho melhor. Você pode até meio que retardar o negócio. Sim, muita gente diz que o Apocalipse não chegou por conta das idosas que estão rezando, por conta dos piedosos que estão ali, né? Você vai observar Sodoma e Gomorra, por exemplo. Ah, se tiver mais de um justo, essa cidade não morre. Entende? Então, dá pra você meio que retardar. E olha, sim, é a luta de Davi, luta de Davi e Golias. Nós somos literalmente Davi. Acho que é o contrário, na verdade, tá? Nós somos literalmente Golias e a Kali Yuga é Davi. É uma luta basicamente impossível de ser vencida. Significa que nós não tenhamos que lutar? Não. Porque, olha, quem morrer lutando será lembrado como herói. E não tem morte mais digna do que morrer como herói. Assim, Pedro estava me dizendo que ele assiste um programa chamado Mil Formas de Morrer. E eu acredito que entre as mil formas de morrer, a mais nobre seja morrer lutando. Sabe? Realmente a mais nobre seja talvez isso, morrer lutando pelo que é certo, morrer lutando pela verdade, morrer lutando para que os outros fiquem um pouco melhor do que você está. Eu não estou dizendo, vamos melhorar aqui financeiramente. Não, mas tentar restaurar um pouco, tentar tirar um pouco da sujeira mental que nós temos na nossa época. Melhorar nem que 3, assim, nem que 0,5%. Geralmente, assim, se você for esse indivíduo que tentará, parabéns. Parabéns, já é um ato heróico. Só pela iniciativa. E saiba que você não vai conseguir fazer muita coisa como indivíduo humano, como sujeito. Porque nosso poder de ação é muito pequeno. Tá? O que nós podemos fazer de fato é muito pequeno. E a represa já se quebrou, ela já se rompeu. Podemos, sei lá, pegar, né, tirar um pouco d'água com colheres. Com colheres. Então, nós devemos fazer isso. Nós devemos, de fato, fazer isso. Para que talvez depois seja um pouco melhor para os nossos filhos. Certo? Então, acho que, por minha parte, é basicamente isso daqui. Por mim também, né? Acho que não tem muito mais o que comentar, né? Essa questão aí de, já que estamos no fim dos tempos, então foda-se tudo, né? É verdade, foda-se tudo, né? A perspectiva dos homens nos piores momentos sempre foi essa.
Ah, foda-se, o que eu devo fazer? Foda-se, sabe? Não ficar encabulado, pensando, ai, mas veja, vai acabar tudo, vamos arrumar uma forma. Ai, bem, se não dá para arrumar uma forma, então vamos desistir. Não, 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 não. É para fazer o que precisa ser feito e sem ficar pensando no amanhã, no que vai acabar, no que não vai, se vai dar certo ou não. O papel dos homens na história da humanidade, vocês vão ver que foi sempre esse, fazer o que deve ser feito e deu. Sem se importar, sabe? Sem muita preocupação com o restante. A minha preocupação é se eu estou cumprindo o papel ou não. Então Deus coloca dois tipos de situação na nossa vida. De situações ruins, que é o que a gente está falando aqui. Uma que você deve aceitar pacificamente, que você não pode mudar, que existe algumas, né? Que envolvem piedade, caridade, né? E a outra opção, que é o que a gente vive, que é normalmente contra um mal maior, contra o mal mesmo, né? Que é de combater. Sabe aquele espírito combativo do cristianismo primitivo, dos primeiros cristãos, de São Jorge, ou do próprio São Miguel, né? E diversos e diversos outros, São Paulo, São João Batista, entende? Esse espírito combativo é algo muito valioso na fé, né? Na fé cristã, porque é propriamente uma forma reverente de você reagir às situações que Deus coloca, nas situações ruins. Não fazendo paz, não fazendo amizade com o que é mal. Agora, não é que você deve se importar se, eu vou resolver ou não. Não, não, não. É o que Deus colocou na minha frente. Eu tenho condições de mudar? Tenho condições de combater? Então eu vou combater. Porque esse é o meu papel. Não é mudar. Quem muda as coisas é só Deus, sabe? A gente não muda bosta nenhuma. A gente não é o melhor ser humano de todos. Mas a gente tem o nosso papel. E o nosso papel agora é preservar as coisas. É preservar a família, é preservar a religião, é preservar as virtudes, é preservar a masculinidade, é preservar a feminilidade. Entende? É preservar essas coisas e acabou. É isso que a gente deve fazer. Sem se importar com a aprovação do mundo. Hoje em dia, o maior inimigo dos cristãos e de qualquer pessoa religiosa é o mundo. Não é, hoje em dia a gente não tem mártires, como no primeiro milênio, né? A carne e o diabo são os maiores inimigos. Não, não, é o mundo. Hoje em dia é o mundo. Hoje em dia a gente é tão manipulado e abarcado pelo reino da quantidade que nós quantificamos as coisas dessa forma também. Nós quantificamos os pensamentos. Nós nos iludimos, nós nos enganamos, nós rebaixamos a nossa espiritualidade, rebaixamos a nossa religião, rebaixamos as nossas virtudes, rebaixamos a nossa existência, rebaixamos Deus. Entende? Então o maior inimigo da gente é o mundo. As pessoas acham que hoje em dia elas são muito rebeldes, mas na verdade elas são muito obedientes. Elas são muito obedientes com a ONU, elas são muito obedientes com o Estado, elas são muito obedientes com o sistema político, elas são muito obedientes com o Deep State, elas são muito obedientes com a democracia, elas são muito obedientes com o Estado laico, entende? Elas são muito obedientes com os Estados Unidos, elas são muito obedientes com os maus da Rússia, entende? Então, as pessoas acham que não, a gente é rebelde, ou a gente é livre, vai nesses dois corpos. Não são bosta nenhuma. Só fica dizendo sim, senhor, que nem naquele filme do Jim Carrey, né? Só sim, senhor. Então, a gente tem que se questionar o dia inteiro. Por que sim? E por que não? Entende? Pensar por si próprio nesse sentido mesmo. E ter esse espírito combativo quando você vê, não, isso daí não é o certo, não é o que precisa ser feito, e principalmente não é o meu papel. Então, eu vou ser combativo. Sabe? Dificilmente você vai ter grandes problemas de consciência fazendo isso. E também de virtude. Mas é isso. Eu me despeço por aqui, então. Até mais, pessoal. Perfeito. E só uma palhinha, assim, realmente bem palhinha. É o seguinte, né? Se você tiver espírito combativo, não precisa ter tanto medo, sabe? Assim, vou ter muitas consequências. Não, porque assim, o pessoal também não tem espírito combativo, sabe? Então você vai combater, os caras não vão tancar. Assim, real, sabe? Isso é real. Então acho que é basicamente isso.
Agradeço a presença de todos e até a próxima, pessoal.